Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos conectar os ensinamentos de Jesus com estudos científicos do mundo moderno. Para iniciarmos hoje a nossa fala, que será sobre o contato, conexão com a espiritualidade e o mundo maior, ou seja, mediunidade, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, nosso Pai, que a Tua luz possa nos guiar, que saibamos, ó Cristo, produzir a conexão necessária contigo, para juntos podermos evoluir passo a passo, aprendendo, servindo, sendo auxiliados e amando acima de tudo. Que assim seja. Muito bem. Para iniciarmos, então, as reflexões do dia de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 16, versículo 29. Diz Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam eles. Ouçam-nos. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século estabeleceu-se o intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação do espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de um contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrenas? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Que assim seja. Esse trecho comentado da Bíblia vem nos fazer refletir sobre a comunicação com o mundo maior, com quem já passou para outro plano, com espírito e espiritualidade. A grande maioria dos cristãos entende e acredita na conexão do espírito que é eterno. Tanto é que conversamos, rezamos aos santos, anjos de guarda e assim por diante. No kardecismo, no espiritismo kardecista, entendemos que todos os seres, mesmo aqueles que não são angélicos, que ainda não são tão superiores, estão aqui ao nosso derredor o tempo inteiro, ou em um plano adjacente, de alguma forma conectado através de pensamento, alma, de espírito, quando nós nos dirigimos a eles. Isso significa, na prática, dizer que a comunicação, mesmo que via pensamentos, sentimentos, com quem já não está no corpo físico, aqui no mundo físico, é algo natural para quem entende essas leis energéticas da vida. Na prática, isso é chamado de mediunidade, Mas todos somos médiuns. Quando nos conectamos com Jesus, com Deus, com a espiritualidade, através de uma oração, de um pensamento, isso é mediunidade. É qualquer forma de comunicação, de conexão. E o que Emmanuel vem nos dizer nesse texto? Que muitas pessoas que vivenciaram relatos inexplicáveis de mediunidade, acabam ficando curiosos, mas não se abrem de verdade
para o que é real e está palpável à sua frente. Então, muitas pessoas dizem, eu vi uma manifestação, eu vi algo que seria impossível, eu vi um milagre ou uma cura, mas eu tentei comunicar, eu tentei receber uma mensagem, eu tentei saber algo de algum parente ou de qualquer pessoa conhecida e não recebi. Então eu tenho certeza que aquilo ali foi coincidência ou foi charlatanismo. Não que não existam charlatões no mundo, existem muitos, mas existem também pessoas sérias. Existem pessoas que estão aqui para fazer o bem e para produzir esse tipo de comunicação. Eu costumo dizer, e é bem verdade, que nós estamos o tempo inteiro num grande Big Brother do mundo espiritual, sempre rodeados de espíritos com os quais nós afinamos, nem que seja momentaneamente, ou seja, atraímos pelo nosso grau de vibração, harmonia, pensamento, alto ou baixo, né? A gente vai escolhendo através do que emitimos quem atrair para o nosso redor. Na prática, isso quer dizer que, mesmo tendo provas, mesmo tendo todas as evidências, mesmo tendo situações impossíveis de serem copiadas ou de serem mistificadas, algumas pessoas preferem não adentrar na realidade, porque pode ser incômodo para o ego, para a vaidade, para uma crença enraizada. E é uma escolha de cada um, tá tudo certo. Apenas busquemos não desqualificar o outro, o diferente, o nosso semelhante, porque pensam, veem e são diferentes de nós. É isso que dá a beleza do mundo, a diversidade, né? Que a mediunidade de cada um possa ser abençoada, mesmo que seja aquela da prece, para conectar com Jesus, com o Cristo planetário, com o nosso Deus. E dentro desse contexto, também trouxemos o nosso belo livro, No Portal da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Considerando a Mediunidade. A mediunidade terá surgido em ti por instrumento de espiritualização. Procura melhorar o próprio discernimento, para que não hajas recebido em vão semelhante empréstimo da espiritualidade maior. Há mediunidades e mediunidades. Em razão disso, temos aquelas que se caracterizam pelas provações regeneradoras que impõem e aquelas outras que se singularizam pelas realizações nobilitantes que podem efetuar. Todas, porém, se identificam no bem eterno quando se consagram ao bem dos semelhantes. Em determinados lances da vida, a criatura renasce na terra de alma arraigada à influência de entidades que ela própria desequilibrou em existências passadas e sofre longos processos obsessivos nos quais reconquistará a confiança e o amor dos parceiros menos felizes de outrora, ao preço de suas próprias renunciações. Vemos aí nossos irmãos de faculdades cativas em empeços restaurativos em que o médium se recuperará pelo sofrimento a caminho de apostolados futuros. Noutros distritos de evolução, anotamos a presença daqueles que se corporificam no mundo para o desempenho de encargos específicos através dos recursos espirituais em ação. Por intermédio deles, os desencarnados se manifestam, colaborando a benefício dos irmãos encarnados na área física. Cada qual, não obstante, possua o recurso psíquico indiscriminado, tem a sua esfera particular de serviço. Na condição de intérprete dos espíritos, esse fala, aquele coopera no ministério da cura, o outro escreve, aquele outro atende à missão do esclarecimento e do reconforto, entre os companheiros que sofrem no mundo ou fora dele. Se te reconheces portador de talentos medianímicos, asserena a própria alma e dispõe-te a servir-te. Estuda as próprias faculdades e aceita o lugar onde sejas mais útil. Não disputes primazia, mas ao invés disso procure veementemente as oportunidades de ação que te propiciem o prazer de ajudar alguém. Toda tarefa é importante. O sol ilumina a terra, mas a terra não produz sem a fonte. Trabalha e trabalha, serve e serve. Os mensageiros de Deus sabem como destacar os servidores de Deus. Que assim seja.
um texto lindo que vem complementar exatamente o que nós estávamos refletindo. Como existem na Terra diferentes tipos de conexões, nós sabemos. Essas pessoas mais ostensivas, que a gente chama de médiums ostensivos, que têm a capacidade de ver, ouvir, se comunicar com pessoas que já estão fora do corpo físico de uma forma mais clara e direta, essas pessoas podem ter esse dom mediúnico por necessidade ou por missão. Necessidade, muitas vezes, ou seja, imposta, entre aspas, porque normalmente a pessoa aceita antes de voltar aqui, para nascer aqui, ela vai acabar tendo contato, mesmo não querendo, mesmo isso gerando dificuldades, dores, sofrimentos, até que ela comece a trabalhar, estudar, se melhorar e exercer o bem em prol dos outros. Tá? É como se fosse um empurrão. Ó, você errou muito no passado, agora você vai ter que fazer a tarefa a qual se propôs. Então nós estamos aqui, né, dando empurrões constantes para que a tarefa seja feita. Então, bora trabalhar, bora servir quem precisa, vamos, bora para frente, porque missão dada é missão cumprida. Se assim for, tá tudo bem. Já outros tipos de médiums são aqueles que vêm como missionários, né? Que aceitam e já desenvolveram essa mediunidade em outras oportunidades no passado e vêm com a missão de consolar, confortar, ajudar. Então, por mais que tenham as dificuldades e dores, não é exatamente através disso que o trabalho será feito, mas sim através do amor e do auxílio ao próximo, que é meio que um serviço voluntário de caridade que a pessoa aceita fazer. Então, seja em qual tipo de mediunidade for, quem é médium mais ostensivo tem essa possibilidade de fazer o bem e de amar, desde que esteja servindo, desde que esteja ajudando aos outros. É isso que se espera de quem tem esse empréstimo de ferramenta de bem e de luz para ajudar a humanidade. Difícil em alguns aspectos, reconfortante em outros. Pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, não tem problema. Um dia todos nós veremos a verdade. Um dia todos nós nos tornaremos anjos. Um dia tudo o que nós vivenciamos será claro e límpido e transparente para todos, mas cada um no seu tempo. E dentro desse contexto nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: avaliação da ocorrência de recepção anômala de informações em mensagens de processos supostamente mediúnicos. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Explore, nesse ano de 2023. E esse título se traduz por explorar, que é o nome da revista. O primeiro autor desse artigo é o Júlio Silva e o último autor, o Alexander Moreira Almeida. Bem, o que esse artigo científico de pesquisa interessante fez? Ele pegou um médium ostensivo que alegadamente reconhecido tinha insights de mediunidade e eles pegaram e fecharam ele num determinado contexto e pediram que ele recebesse informações sobre uma determinada pessoa ou situação e colocaram ele ali para anotar informações sobre aquilo, o que ele recebia. Isso num contexto de pesquisa científica, tudo controlado, tudo fechado. Esse médium transcreveu 57 informações. Tá? Dessas 57 informações, que é o que eles chamam de recepção anômala, que é aquelas informações recebidas de uma fonte ou de uma forma não conhecida, não clara, como por exemplo dos espíritos, né? Eles avaliaram dentre essas 57 informações quais poderiam ser verificadas e sabidas pela internet, por domínio público, quais poderiam ser muito amplas e assim qualquer resposta vaga serviria, e quais poderiam estar erradas, informações incorretas, e quais estavam corretas e não era possível saber por nenhuma fonte, né? Nem publicamente, nem ficou muito genérico.
que se observou? Tiveram, acho que 2 informações que não bateram, que estavam erradas, umas 7 informações que poderiam ser amplas, mais gerais, porém, houveram 30 informações que foram confirmadas depois dessa recepção das mensagens e que não era possível esse médium saber, ele nunca teve contato antes com as pessoas relacionadas a essas informações para conseguir obtê-las e só poderia ser explicado, no caso dele, através de informações de quem já não está mais aqui, desencarnado, repassando essas informações. Então, em mais de 50 informações, 30 foram perfeitamente reconhecidas com informação anômala, né, sem outra causa justificável que não seja a mediunidade. Então, artigos científicos vêm surgindo cada vez mais para buscar mostrar, mesmo através desse nosso método restrito científico, né, mais materialista, para tentar mostrar evidências dessa realidade do espírito e da sua continuação. Possamos então aprender: quem tem olhos de ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão, que a Tua luz se faça presente e que possamos, Senhor, fazer o nosso melhor para crescimento, para servirmos, que tenhamos coragem, força e entendimento para agir no bem comum. Ilumine a cada um nas suas necessidades, aqueles que nos rodeiam, encarnados e desencarnados, e abençoe os que mais sofrem. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.